Alô, 1, 2, 3, testando. Mas tá laranja agora. Mudaram as cores da pastilha. Você já colocou? Bom dia, amada igreja, paz seja convosco, amém? Vamos nos colocar em pé, vamos dar início a este culto, manhã de vitória, manhã de causas impossíveis, manhã de bênção, manhã que temos a certeza que o Senhor preparou, como a palavra do Senhor diz, o dia que o Senhor fez, para nos acumular das suas bênçãos, dos seus benefícios, e é para nós nos alegrarmos nele. Então que o teu coração venha estar se alegrando no Senhor, independente das situações, das circunstâncias, que a alegria do Senhor seja hoje a tua força, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Salmos de número 18. Vamos declarar do versículo 1 ao versículo 3. Declarar a grandeza deste Deus sobre a minha, sobre a tua, sobre a nossa vida, sobre a vida de você de casa. E bom dia para vocês que estão nos assistindo, que realmente seja uma manhã, um dia de vitória para cada um de nós. A palavra do Senhor diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem me refugio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Que realmente o Senhor seja tudo isso para cada um de nós nesta manhã, neste dia, para tudo aquilo que nós precisamos. E que este culto venha renovar as nossas forças, venha abençoar a nossa vida e que nós possamos sair daqui realmente alimentados pela presença deste Deus maravilhoso. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, você de casa também, e vamos falar com Deus. Vamos colocar a nossa vida, vamos colocar este culto na presença do Senhor, para que realmente Ele possa estar reinando, Ele possa estar sendo entronizado nesta manhã.
Deus amado, Deus poderoso, nós te adoramos e te bendizemos na beleza da tua santidade. Estamos reunidos aqui em nome de Jesus, teu Filho, porque Ele é o caminho vivo, Senhor, para chegar até a tua presença. Senhor, te agradecemos pelo dia, te agradecemos pelo despertar, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelas vitórias alcançadas, pelas bênçãos recebidas, por tudo, Senhor, ó Pai, que tu já fez, por aquilo que tu estás fazendo e ainda fará em favor das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque é mais um dia que podemos estar na tua presença, iniciarmos, Senhor, ó Pai, este dia cultuando e bendizendo o teu nome. Então, Senhor, ser servido de nos abençoar, reina neste lugar. Senhor, entra, Senhor, ó Pai, e faz a tua obra para que esta manhã seja manhã de bênção, seja manhã de vitória, seja manhã do teu renovo, de conquista, porque como nós acabamos de ler, Senhor, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso Deus forte, Pai, e nós queremos realmente ver que os nossos inimigos venham cair por terra e a tua glória se manifeste. Então, Senhor, ó Pai, aceita todo louvor que será feito, Senhor, nesta casa de oração, com as nossas vidas. Pai, colocamos a palavra que será ministrada, que realmente tu uses, Senhor, ó Pai, a Ana como um vaso, e Senhor, ó Pai, possamos com esta palavra sermos vivificados e alimentados. Todas as orações, os clamores que serão feitos, que subam à tua presença, Pai. Tudo, Senhor, nós colocamos diante de ti. Cuida da vida do Paulinho. Te agradecemos pelas vidas que aqui já estão, Pai. Aquelas que ainda estão se dirigindo, por aqueles que nos assistem de casa e ainda vão nos assistir. Ah, Senhor, que tu sejas o Deus de vitória. Que tu sejas, Senhor, ó Pai, aquele que nos sustenta, nos ajuda. E que, Senhor, venhamos a receber de ti nesta manhã tudo aquilo que tu preparou para as nossas vidas, que sejamos com os nossos corações quebrantados, sensíveis à tua voz, e assim, Senhor, todo impedimento caia por terra e tu tenhas liberdade para fazer grandes coisas, Senhor, nas nossas vidas nesse dia. Tudo nós colocamos diante de ti e nós te agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, né? Por nós podermos estar aqui. Hoje nós não vamos ter o hino para cantar, então eu gostaria que você separasse um versículo, né? Para que nós não tomasse muito tempo, mas uma promessa do Senhor que tem sido sustento para a tua vida, que tem sido alimento para que você possa compartilhar e nós possamos assim louvar ao Senhor com a nossa voz e tomando posse das palavras, das suas promessas para a nossa vida. Amém? Levante a mão quem quer começar aí, quem já achou. Irmão José? Glória a Deus, né, por esta promessa. Vive. Glórias a Deus, né? Vamos aproveitar essas delícias que o Senhor tem para a nossa vida. Maria José? Amém, né? Que nós possamos receber esta sabedoria do Senhor. Mais alguém? Teia?
Amém. Ana? Amém, né? Vamos tomar posse desta bênção. Mais alguém? Não? Então eu convido você agora, né, a se colocar na presença do Senhor, tomando a posição para entregar a tua vida. Colocar todas as coisas na presença deste Deus, crendo que, como foi falado, Ele é o escudo, Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza, Ele é que dá sabedoria, Ele é que mostra, né, o oculto e o escondido e que faz grandes coisas em favor de cada um de nós. Grande Deus, nós entregamos, Pai, cada pedido de oração, cada situação, cada vida, cada lar, cada família aqui representados. Sejam os que estão aqui, sejam os que estão nos acompanhando pela internet, que realmente, Senhor, estas orações subam à Tua presença e Tu estejas a operar milagres, prodígios, maravilhas, a realizar a cura, a libertação, a dar, Senhor, a sabedoria, a direção que cada um necessita. Meu Deus, nós pedimos que Tu sejas, Pai, como nós lemos ali, o escudo, a fortaleza, o Deus forte, aquele, Senhor, meu Deus, que faz a obra, e que a obra que Tu faz é perfeita. Aquele que chegou cansado, seja animado. Aquele que chegou triste, seja, Senhor, ó Pai, fortalecido, alegrado por Ti, Pai. Aquele, Senhor, que precisa de uma resposta, que Tu, Senhor, esteja, Senhor, a providenciá-la. Ah, meu Deus amado, que todas estas orações, meu Pai, venham ser, Senhor, atendidas, respondidas no tempo determinado por Ti. Que, Senhor, Tu sondes cada coração e venha de encontro a cada um, para que, Senhor, a Tua vitória resplandeça e através da vitória do meu irmão e da minha irmã, o Teu nome, a Tua glória, Senhor, se faça notória, o Teu nome seja exaltado, Pai. Nós entregamos tudo diante do Teu altar, já Te agradecendo, Te louvando e Te bendizendo, porque temos a certeza, Senhor, que Tu nos conhece, que Tu, Senhor, nos chama pelo nosso nome e nada, Pai, nada foge, Senhor, aos Teus olhos. Por isso nós temos, Senhor, ó Pai, esta convicção no nosso coração que estamos buscando a um Deus que faz, Senhor, ó Pai,
muitas coisas maravilhosas, que faz tudo, Senhor, ó Pai, aquilo que precisamos. Fica conosco e continua a trabalhar, a agir e a operar em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Vai se colocando de pé, vai se posicionando como vencedor, né? Ergue a tua cabeça, sabendo que este Deus é aquele que batalha por ti. É aquele que te dá vitória. E agora aplaude ao Senhor, né? Por tudo aquilo que Ele tem feito, está fazendo e ainda vai realizar em favor das nossas vidas. Amém? Né? Vamos já nos preparar para ouvir o recado do Senhor. Hoje é a missionária Ana que vai, né, trazer a palavra de Deus. Eu gostaria que vocês estendessem, né, as suas mãos para frente. Eu sei que ela gosta que a gente ore por ela. Já oramos no comecinho, né, quando a gente faz a oração. Mas que ela possa ser realmente este canal, este instrumento nas mãos do Senhor. Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Então, Senhor, que o Teu vaso que hoje foi escolhido, que a Ana, Pai, possa ser cheio, Senhor, da Tua presença. Que a Tua unção fresca seja sobre ela. Que, Senhor, a sabedoria, o discernimento, Senhor, ó Pai, a destreza para falar a Tua palavra, venha, Senhor, do Teu Espírito Santo. E que, Senhor, ela seja canal de bênção. Como ela, Senhor, ó Pai, foi edificada, que as nossas vidas nesta manhã também sejam edificadas. Fala, Senhor, ó Pai, para que nós possamos escutar e assim, Senhor, a Tua palavra seja semeada em solo fértil na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Bom dia, amada igreja, paz seja com todos, amém? Convido você já a abrir a palavra do Senhor, lá em 2 Crônicas, capítulo 15. Muito bom dia para você que está conectado conosco na nossa Manhã das Causas Impossíveis. Seja muito bem-vindo. Se você puder, já compartilhe o culto, para que dessa maneira mais vidas sejam alcançadas, possam ser ministradas através da palavra. 2 Crônicas 15. Vou ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo o Israel e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Amém? Você pode tomar assento. A pastora Ângela já orou, então eu não vou repetir novamente a oração, mas que verdadeiramente o Espírito Santo esteja a falar com você nesta manhã, assim como ele já ministrou desde semana passada na minha vida, que ele possa realmente falar ao teu coração também. Amém? Então, só para nós entendermos um pouco essa passagem, se a gente for ver, trata sobre a vida, o reinado do rei Asa, que foi um rei de Judá, né, na época em que o reino de Israel já estava dividido em norte e sul, e o rei Asa, ele fez parte do reinado do sul, ele foi rei no império, enfim, na região sul, né, que eram as tribos de Judá e Benjamim. E se nós formos olhar, retrata a história do rei Asa, do reinado dele
durante 3 capítulos de Crônicas, então não tem como nós lermos tudo. Eu vou fazer um breve relato para nós entendermos a história de Asa, né? Ele está retratado no capítulo 14, no capítulo 15 e no capítulo 16. Vou fazer um breve relato para nós entendermos, porque da história do rei Asa nós podemos tirar algumas lições bem preciosas e importantes para nós, para que nós possamos realmente entender tudo o que aconteceu. O tema dessa mensagem é: não basta começar bem, precisamos terminar bem. Não adianta nós iniciarmos bem e terminarmos mal. Nós iniciamos lá em janeiro, nosso ano de 2022, e se nós iniciamos ele bem ou não, o importante é que nós terminemos um ano bem, né? Nós temos que cuidar e vigiar para que realmente nós não venhamos a começar bem e ao longo do caminho nos perdermos, ou como diz ali que nós lemos, né? Que nós não venhamos a nos desviar do Senhor, da palavra, daquilo que Ele tem reservado para nós, mas que nós possamos continuar seguindo para que nós possamos terminar bem. E, como eu falei para vocês, Asa, ele foi rei da parte sul, né? Quando Israel estava dividido em dois, em norte e sul, ele fez parte do sul. Ele foi o 3º rei. Então, depois lá de Salomão, né? Lembra lá o reino era unificado, né? Então nós temos a história de Saul, depois passou para Davi, depois Salomão, e depois de Salomão o reino ficou dividido em 2, em norte e sul. O reino do norte continha 10 tribos e o reino do sul 2 tribos. E o reino do norte, todos os seus reis ao longo da história foram maus aos olhos de Deus. Ao contrário do reino do sul, que tiveram reis maus, mas também alguns reis foram bons. E o rei Asa, ele foi o 3º rei da geração, né? Lá, desde o início, de quando foi dividido, ele foi o 3º rei. E ele foi um rei bom para Israel. E nós vamos estudar um pouquinho a história dele para ver o que aconteceu, né, na história dele e o que fez com que ele fosse colocado na Bíblia como um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, se nós formos olhar para a história de Asa, nós vamos ver que ele começou muito bem o seu reinado porque ele fez uma grande reforma religiosa. Ele pegou um reinado que vinha de um rei anterior que não era bom, que era mau, que tinha se desviado do Senhor, tinha feito altares de idolatria, tinha feito muita coisa errada, e ele pegou aquele reinado e tentou fazer uma limpeza espiritual, né? Fez uma grande reforma religiosa. E se nós formos olhar ali nos versículos anteriores, no capítulo 14, diz lá que ele aboliu os altares dos deuses estranhos, ele quebrou as colunas, cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor e observasse toda a lei e o mandamento, aboliu o culto nos altos e nos altares de incenso, edificou cidades fortificadas. Então ele não só promoveu uma reforma religiosa, mas também Asa, ele fez um grande benefício em relação às cidades. Ele começou a construir, começou a edificar, e as cidades foram prosperando porque ele estava no caminho certo, ele estava no caminho que Deus esperava que ele estivesse, né? Ele cercou as cidades de muros, torres, portas, ferrolhos. Seu exército tinha 300.000 valentes de Judá e mais 280.000 valentes de Benjamim, que eram 2 tribos, né? Então imagina, o exército dele era um exército enorme. E durante 35 anos do seu reinado houve paz e Deus lhe deu repouso. Se nós formos ver, nós vamos olhar para a história e ver que ele reinou durante 41 anos no Reino do Sul, né? Em Judá. E desses 41 anos, 35 anos ele fez um bom reinado. Mas, infelizmente, no final da sua história, né, como rei, ele fez o que foi mal aos olhos do Senhor.
E nós vamos ver ali que durante esse tempo bom, ele buscou a Deus e Deus ele era com ele. E aí nós vamos ver que chega a uma altura, num campeonato, que ele chega e um etíope se levanta contra ele. Um etíope chamado Zerá se levantou contra Asa e para atacá-lo, para ir de encontro ao reino de Judá. E qual que foi a atitude de Asa? Asa vai lá e fala com Deus, fala ao Senhor que Deus era com ele, né? Que ele precisava de um socorro da parte do Senhor, que Deus seria o único que poderia socorrê-lo numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ele se achava fraco perto, mesmo com todo esse exército que ele tinha de gente, ele se achava fraco perto desse etíope. Porque se nós formos olhar para a história, esse etíope ali que se levantou contra Asa, ele poderia ser um governante do Egito, poderia ser um governante da Arábia, e o exército era muito maior. E ele clamou, né? Asa clamou ao Senhor e falou: Deus, que o Senhor guerreie essa batalha, que o Senhor seja comigo, que o Senhor me dê vitória, porque eu me considero fraco diante deste etíope que está se levantando contra nós, contra o teu reino. E o Senhor dá vitória a todo Judá, ele fere os etíopes, faz com que eles fogem, foram completamente destroçados diante do Senhor e do seu exército, e muitos despojos foram levados a Judá. E depois disso que acontece, né? Se levanta um profeta e vem até o rei Asa e fala essas palavras que nós lemos aqui no capítulo 15. Diz que se o Senhor estava com eles, se eles fossem, né, e permanecessem na presença de Deus, o Senhor seria com eles em todo momento. Mas se eles se desviassem, se eles deixassem de servir a Deus, Deus também deixaria de estar com eles. E nós vamos ver então que Asa, ele tem o seu ânimo recobrado, né? Ele segue realizando a reforma religiosa, segue renovando o altar ao Senhor. Se nós formos ler na sequência, nós vamos ver que Asa, com todo Benjamim, com todo Judá, e algumas pessoas também de Efraim e Manassés que moravam por ali, eles ofereceram sacrifícios a Deus e entraram em aliança com o Senhor, buscando a Deus de todo o seu coração. E isso fez com que eles tivessem paz durante 20 anos. Então, durante 20 anos não se ouviu falar em guerra. Eles tinham um reinado que era próspero, um tempo que era abençoado. Só que o que acontece? Chega no 35º ano, né? No 35 anos do reinado do rei Asa, e aí se levanta o rei de Israel, que naquela época era um rei mau, chamado Baasa, e ele fica sabendo tudo o que estava acontecendo em Judá, que Judá era próspero, que Judá tinha se consertado com o Senhor, e isso de certa forma, creio eu, estou falando por mim agora, não está na Bíblia, mas ele deve ter ficado com um pouco de inveja, né? De que o rei de Israel, o rei de Judá estava prosperando, enquanto o rei de Israel não estava prosperando. E aí o que ele faz? Ele vai lá na cidade de Ramá, se não me falha a memória, ele edifica a cidade de Ramá e estabelece ali uma divisão, que ninguém mais, se fosse até o rei Asa, até Judá, até o território de Judá, e também ninguém pudesse subir. Ele cria uma divisão ali para que não houvesse, se o povo de Judá não saísse para o norte e o povo do norte também não viesse mais ao sul. E isso gerou um desconforto no rei Asa. Gerou um desconforto, ele ficou preocupado, ele ficou amedrontado. E o que acontece então? Ao invés do rei Asa consultar a Deus e pedir mais uma vez socorro do Senhor, como ele tinha feito anteriormente. Anteriormente nós vimos que ele tinha falado com Deus para que Deus socorresse ele em relação ao exército de Zerá, um etíope.
E agora ele ficou amedrontado com os próprios irmãos de sangue, podemos dizer assim, porque eram israelitas também. E ele, amedrontado, em vez de consultar ao Senhor, o que ele faz? Ele pega tesouros da casa do Senhor, tesouros da casa de Deus, veja bem, tesouros da casa do rei, e envia ao rei Ben-Hadad lá na Síria, para fazer aliança com Ben-Hadad. Então Asa, ele deixa de confiar em Deus e passa a confiar no homem. E ele envia tesouros e ele fala: olha, Ben-Hadad, olha o que está acontecendo, que você rompa a tua aliança com Baasa, mas que você venha me ajudar e faça aliança comigo. E Baasa aceitou, e aí Ben-Hadad aceitou, perdão. E aí Ben-Hadad, o que faz? Ben-Hadad vai e afronta e guerreia contra o exército do norte de Israel. E aí, Asa, nós vemos que ele não consultou ao Senhor. E ele deixou de confiar no Senhor. E aí vem novamente um profeta até Asa e fala: olha, você procedeu de maneira louca. Isso está escrito na Bíblia, em 2 Crônicas, no capítulo 16, que ele age e procede de forma louca, confiando num rei da Síria. Porque o rei da Síria, ele era inimigo de Israel ou não era? Era. Ele poderia muito bem não se levantar só contra o reino do norte, mas posteriormente se levantar contra o reino do sul. Não poderia? Então não seria muito melhor se Asa tivesse confiado no Senhor? Se Deus já tinha livrado de um exército muito maior que eram os etíopes, né? Anteriormente, ele não poderia livrar novamente? Mas não, Asa procedeu de uma maneira louca, de uma maneira insensata. E isso fez com que viesse um juízo sobre todo o reinado, né? E Deus falou através desse profeta agora, Anani, falou que ele passaria a enfrentar guerras no seu reinado. Então todo aquele tempo de paz agora não existiria mais. E além disso, nós vamos ver que bem no finalzinho do reinado dele, quando no 39º ano do reinado, Asa ainda fica doente dos seus pés. Provavelmente diz, né, que seria de gota ou gangrena, e ele mais uma vez não recorre ao Senhor, mas ele recorre aos médicos. E naquela época os médicos quem que eram? Eram os feiticeiros, eram aqueles que estavam ali para fazer alguma coisa em prol daquilo que estava à sua frente, mas ele deixa novamente de confiar em Deus. E Asa ficou conhecido como alguém que não recorreu ao Senhor. Como que nós queremos ficar reconhecidos por Deus? Alguém que recorre? Alguém que confia nele? Ou alguém que confia em pessoas, em homens ou em circunstâncias? Então essa palavra veio muito forte ao meu coração, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Nós temos enfrentado tantas coisas, o Brasil tem enfrentado tantas coisas, isso me fez pensar e analisar. Qual tem sido o nosso posicionamento como cristãos? Qual tem sido o nosso posicionamento como brasileiros, né? Qual tem sido a nossa atitude? E dessa história do rei Asa nós tiramos algumas lições. E a primeira delas é: quando nos dispomos a tirar da nossa vida tudo aquilo que impede nosso relacionamento com Deus, Ele nos concede paz, nos abençoa e nós prosperamos. Foi assim com Asa no início do seu reinado. Asa, ele destruiu todos os altares de idolatria. Asa fez uma grande reforma religiosa. Asa destruiu as colunas, os altos, os postes ídolos, né? Todos os cultos aos deuses idólatras. E Asa, ele teve um período de paz. Ele foi abençoado por Deus, pois ele pôde edificar cidades, pôde construir novas cidades, pôde ali fazer toda essa reforma.
E ele teve um período muito próspero. Então, quando nós nos dispomos a tirar tudo aquilo que impede o nosso relacionamento com Deus, pense, talvez tenha algo que tenha impedido o teu relacionamento com o Senhor, que você possa tirar da sua vida. Porque dessa maneira o Senhor vai conceder paz no teu coração. O Senhor, Ele vai te abençoar. O Senhor, Ele vai te prosperar. A segunda lição é: toda vez que nós buscamos a Deus, Ele se revela a nós. Quando Asa buscou ao Senhor, ali diante daquela guerra que estava para acontecer contra os etíopes, ele teve vitória, o Senhor foi com ele, o Senhor o livrou, não só a ele, não só ao seu reinado, mas a todo o Israel. Será que nós temos clamado ao Senhor? Será que nós temos visto que Deus tem se revelado a nós quando nós clamamos a Ele? Outra lição que nós tiramos: quando confiamos em Deus, Deus guerreia nossas guerras e nos garante a vitória. Asa, ele reconheceu ao Senhor nessa primeira guerra contra os etíopes. Asa confiou em Deus na batalha e foi mais do que vencedor. Será que nós temos confiado ao Senhor em meio às nossas guerras, em meio às nossas batalhas, em meio àquilo que nós temos enfrentado no nosso dia a dia? Quarta lição: esteja atento à voz de Deus. Ele usa seus profetas tanto para exortar quanto para repreender. Se nós formos olhar para a história de Asa, primeiro Deus levantou um profeta que falou aquilo que nós lemos no início, né? Se você estiver com Deus, se você buscar ao Senhor, Deus se deixará achar por vocês. Agora, se você se deixar de buscar ao Senhor, Deus também não será achado por vocês. Esse foi uma exortação, porque foi para que Asa tivesse ânimo, Asa fosse fortalecido, Asa fosse renovado. E aí nós vemos então que Asa, ele sacrifica a Deus, Asa busca ao Senhor e Deus lhe concede 20 anos de paz. Porém, depois se levanta um outro profeta, quando ele age de maneira nécia, de maneira louca, de maneira insensata, e acaba confiando no rei da Síria ao invés de confiar em Deus. E aí se levanta esse outro profeta e fala para ele: olha, por você ter agido de maneira louca e insensata, a paz vai deixar de existir, vai deixar de reinar, mas haverá guerras. O seu reinado será marcado por um tempo de guerras. Então que nós possamos estar atentos à voz do Senhor, tanto quando Deus usar seus profetas para falar conosco, para nos exortar, quanto para nos repreender. Quinta e última lição: mais importante do que começar bem é nós terminarmos bem, que é a mensagem principal, né? O tema da nossa mensagem. Infelizmente isso não aconteceu com o rei Asa. Ele começou muito bem, mas infelizmente por se distanciar do Senhor, ele acabou mal. Acabou mal por quê? Porque além de Deus permitir guerras contra Judá, ele também ficou enfermo e mais uma vez não reconheceu ao Senhor. Se ele tivesse reconhecido ao Senhor, se ele tivesse pedido socorro a Deus, vocês acham que Deus não se voltaria para ele? Com certeza. Deus teria misericórdia, porque Deus, ele é misericordioso. Mas ao contrário, ele preferiu confiar nos homens, nos médicos, naqueles que estavam ali. E infelizmente, ele acabou ficando doente aqueles 2 anos no final do seu reinado e acabou morrendo. E ficou conhecido como alguém que não recorreu ao Senhor. Como nós queremos ficar conhecidos diante do Senhor? Alguém que confia nele? Alguém que deposita a confiança no Pai? Alguém que busca o Senhor? Ou alguém que não recorre ao Senhor? Que verdadeiramente nós possamos entregar tudo aquilo que tem gerado preocupação no nosso coração aos pés do Senhor. Nós estamos terminando um ano,
Nós estamos a ponto quase de começar uma nova jornada, né? Então que nós possamos nos preparar para este final de ano, para que nós possamos acabar bem o nosso ano. Se talvez você está enfrentando alguma situação que você não vê saída muitas vezes, né? Fala, Deus, e agora? Estou encerrando um ano. Mas que você possa confiar e depositar aos pés do Senhor essa guerra que você tem enfrentado. Que você possa saber que o Senhor, Ele guerreia as suas guerras. Que o Senhor, Ele está no controle. Que o Senhor, Ele é contigo. Amém? E hoje, manhã de causas impossíveis, qual é a causa impossível que você tem colocado aos pés do Senhor? Que seja uma palavra de exortação nesta manhã, que você não esmoreça na sua fé, mas que nós possamos ter fé e confiança a ponto de descansar nele, sabendo que ele nos dará vitória. Que nós possamos agora, nesse finalzinho, nessa reta final, que nós possamos descansar no Senhor e nós possamos também testemunhar na presença dele, das batalhas, das guerras que ele nos deu vitória. O Senhor foi contigo até aqui. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor já nos deu vitória. É porque o Senhor já esteve conosco. O Senhor já esteve guerreando as nossas batalhas. E assim não será diferente até o término deste ano. Amém? Mas que nós possamos permanecer firmes, crendo que nós não somos nada sem a presença dEle. Que nós precisamos confiar de todo o coração nele. Amém? Se coloque em pé, já convido você a vir aqui à frente. Que essa palavra tenha falado ao teu coração, assim como ela falou comigo. Que você possa colocar agora na presença do Senhor tudo aquilo que tem roubado a sua paz. Que você possa reconhecer o Senhor na tua vida, que Ele está cuidando de tudo aquilo que você tem enfrentado, de todas as tuas batalhas. Ele está no controle. Amém? Coloque na presença do Senhor. Eu vou estar orando, a pastora Ângela e o pastor José estarão abençoando a tua vida, estarão confirmando esta bênção sobre a tua vida. Pai querido e Pai amado, Senhor, nós te louvamos, Pai, porque a palavra, a semente foi lançada nesta manhã, Senhor. E agora, Pai, nós colocamos diante do teu altar cada vida que está aqui, aqueles que de casa nos acompanham através do culto online, que tem nas suas mãos a chave, o documento, que tem um copo com água. Oh, Deus querido, que o Senhor esteja visitando a cada vida, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, que nós possamos proceder de maneira sábia, Pai, confiando em Ti, crendo que o Senhor está no controle, crendo que é o Senhor quem guerreia as nossas guerras, Pai. Oh, Deus querido, que nós possamos, Senhor, não só ter começado bem este ano, mas possamos terminar este ano bem também. Por isso nos ajuda, Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, estar te buscando, Deus, de todo o nosso coração, a tempo e a fora de tempo, crendo que o Senhor é quem guerreia as nossas batalhas, crendo que o Senhor é quem nos dará vitória em meio às nossas guerras, aquilo que nós temos enfrentado, aquilo que nós temos que tem gerado preocupação no nosso coração. Deus, que nós possamos lançar aos teus pés nesta manhã. Deus querido, talvez, Senhor, os teus filhos estejam com causas impossíveis para que sejam resolvidas. Que o Senhor venha em favor do teu povo. Que o Senhor abençoe, Pai, dando vitória, operando milagres, trazendo respostas, Pai. Oh, Deus querido, que nós possamos ver o teu agir em nosso favor.
nesta semana, neste mês, neste, Senhor, final de ano, Pai. Oh, Deus querido, abençoa, Senhor, cada um que está aqui. Deus querido, ser o Jeová Tzidkenu, Pai, ser a nossa justiça. Deus, ser o nosso Jeová Jiré, o nosso Deus que provê. Oh, Deus querido, eu não sei aquilo que os teus filhos têm colocado na tua presença, mas tu és o Deus que sonda o coração e sabe aquilo que nós necessitamos, Pai. Vem, Senhor, em favor, Pai, do teu povo, Senhor, abençoando, Pai. Deus querido, que este seja um tempo de paz, Pai, para nós, que nós possamos ver o teu agir. Oh, Deus querido, que o Senhor venha realmente nos dar vitória em favor de tudo aquilo que nós temos depositado aos teus pés, Pai. Deus querido, nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, nós colocamos o Senhor à frente, Pai, crendo que o Senhor está no controle, crendo que o Senhor nos dará vitória. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pelo teu cuidado, muito obrigada por estar conosco em todo o tempo, muito obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem ajudado a cada um de nós, Pai, e nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Louvamos e engrandecemos o teu nome. Aplauda o Senhor, entregue a Ele este momento, já glorificando pela fé, já adorando, agradecendo pelas vitórias em meio às tuas batalhas, em meio às tuas guerras. Amém? Agora eu convido você a estender a sua mão aqui para frente. Nós estaremos orando ali por todos os pedidos de oração que foram colocados ali, né? Os livros dos viajantes, os livros dos dizimistas, dos ofertantes, o livro ali também dos pedidos de oração. Então, que verdadeiramente Deus possa se revelar de uma maneira única. Oh, Deus querido e Pai amado, neste momento, Senhor, nós colocamos na tua presença todos os objetos que são representados ali, Senhor. O livro, Pai, dos pedidos de oração, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor vá à frente, operando milagres, manifestando a tua bênção, Pai. Deus querido, nós colocamos na tua presença a lista dos enfermos que está aqui no altar, Pai. Que o Senhor esteja visitando, operando milagres, sendo o Jeová Rafá nessas vidas, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, Deus, de toda enfermidade, Pai. Deus querido, nós colocamos o livro dos viajantes. Deus querido, aqueles que estão viajando, como também, Senhor, a vida ali do pastor Josué, a vida, Senhor, da Mayra, a vida do pastor Odaí, da pastora Sebastiana e de todos aqueles que estão, Senhor, com o grupo lá no Egito, Pai, na península do Sinai. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, e preparando a entrada deles em Israel no dia de amanhã. Que o Senhor esteja realmente operando, Senhor, maravilhas ali. Deus querido, abençoa cada um, Senhor, neste propósito que eles estão, Senhor, de orar, Pai, por toda esta casa de oração, pela vida dos dizimistas, dos ofertantes. Que o Senhor venha recompensá-los e abençoá-los grandemente, Pai, como a todos os viajantes, seja aquele que saiu a trabalho, seja aquele que está desfrutando de um momento de descanso. Que o Senhor seja com eles, levando e trazendo em segurança. Pai querido e Pai amado, nós colocamos, Pai, os aniversariantes deste dia, desta semana na tua presença. Que o Senhor esteja abençoando a cada um que completou ou completará mais um ano de vida. Nós colocamos ainda na tua presença, Pai, o Brasil, Senhor. Seguimos orando pelo nosso país, seguimos orando e confiando que o Senhor está no controle de todas as situações, que o Senhor realmente venha abençoar o nosso país e que ele continue a ser, Pai, um país próspero, um país abençoado, Pai, que verdadeiramente seja um país de ordem, um país de progresso, Pai. Deus querido, abençoa, Senhor, todos aqueles, Pai, que são os governantes, aqueles que estão à frente, Pai, e que o Senhor dê vitória à nossa nação. Abençoa, Senhor, a Ucrânia, Pai. Deus, temos clamado em favor deste país, em favor deste povo, que o Senhor realmente venha dar livramento, Pai. Deus querido, que haja um cessar-fogo, Pai, que a guerra, Senhor, cesse, Pai, e que verdadeiramente essa cidade possa ser reconstruída, Deus. Oh, Senhor, este país seja reconstruído. Abençoa, Senhor, também os projetos de vida que estão ali.
os sonhos, Pai, as metas, os objetivos, Pai. Deus, nós estamos terminando um ano, Pai, que verdadeiramente tudo aquilo, Senhor, que ainda não foi alcançado, possa ser alcançado, que o Senhor possa realmente abençoar poderosamente cada sonho, cada meta, cada objetivo, cada projeto, Senhor, que está descrito ali, Deus. Nós colocamos, Senhor, os dizimistas, os ofertantes, os colaboradores na Tua presença, que são representados ali também. Que o Senhor venha operar maravilhas, Pai. Como também colocamos ainda na Tua presença a família da Maria Eugênia, a família da Tite, que estamos orando. Que o Senhor alcance com graça, com amor, com misericórdia. Assim também a vida, Senhor, da Rosane Tigrinho, a vida do Antônio e toda a sua casa, Pai. Que o Senhor venha abençoar poderosamente cada área, Pai. Manifestando o Teu poder, a Tua graça e o Teu amor. Esta é a nossa oração, quando já Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez ao Senhor, entregue este momento na presença dEle. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Você pode voltar ao seu lugar. Na sequência já estarei passando a palavra ao pastor José, que estará fazendo a oração ali pelos dizimistas, pelos ofertantes. Já separe aí o teu dízimo, separe a tua oferta. Você que tem o hábito de fazer as tuas transferências bancárias, que você esteja preparando neste momento também, ou segurando aí na sua mão o seu dízimo, a sua oferta, que Deus possa te recompensar, te abençoar, lembrando que o pastor Josué segue em oração por todos nós lá na Terra Santa, e aqui a obra também não para. Paulinho continua fazendo toda a parte elétrica que precisa ajeitar ainda, continua, porque é muita coisa para colocar em ordem. Ali no SIC também tivemos no último sábado um momento muito agradável ali com as mulheres. Este próximo domingo haverá bazar lá no SIC, então que você possa entender que toda vez que você contribui, toda vez que você ajuda, toda vez que você dizima, que você oferta, vidas são abençoadas. A nossa associação beneficente segue a todo vapor e aqui a obra também não para. Amém? Gostaria de lembrar apenas que amanhã nós seguimos dentro da campanha Minha Família no Altar de Deus. Venha estar conosco, venha buscar ao Senhor. Como eu tenho falado, nós colocamos a mesa aqui na frente para que você possa trazer as fotografias, possa trazer a peça de roupa, a fronha, o documento, o copo com água, e os pastores, os cooperadores sempre cercam a mesa e intercedem e abençoam ali os pedidos de oração. Então não deixe de estar conosco. Amanhã à noite, pastor Hamilton Bonfim estará ministrando a palavra. Então você é o nosso convidado. E gostaria de lembrar que na próxima quinta nós teremos o nosso Café da Comunhão. Estamos encerrando mais um mês, louvado seja Deus, né? Então eu gostaria de fazer a divisão aqui do café. Quem que poderia trazer os pães? Maria José, como sempre? Que Deus abençoe e recompense bem sua vida. Convida sua irmã novamente para estar conosco semana que vem. Convida sua irmã para estar conosco, né? Ela esteve no último café, que ela é muito bem-vinda. Os frios? Carla? Emília? Hoje eu lembrei de fazer, né? Um salgado, quem poderia? A Vivi. E um doce, a Téia. Fica mais ou menos meio definido, né? Geralmente são, né? Não precisa nem perguntar. Mas você é o nosso convidado, você que está em casa, venha participar da nossa Manhã das Causas Impossíveis. Nós teremos um delicioso café na próxima quinta-feira, então não deixe de estar conosco também. Amém? Já convido o pastor José para vir aqui à frente, estar orando. Você pode se colocar de pé. E antes de eu passar a palavra para ele, eu só gostaria de perguntar a alguém que gostaria de pegar a oferta do financiamento para o mês de dezembro. Todos já pegaram? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em Provérbios 19:17, diz assim:
quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará regiamente. Essa versão diz, quem trata bem aos pobres. Ela me traz assim a mensagem de que não só quem dá aos pobres algo, né? Mas quem trata bem. E aquele que trata bem que dá, mas não dá simplesmente por dar, dá com um prazer, com o coração, coloca o coração naquilo que faz, né? Então esse tratar bem, porque às vezes a gente faz algo até para se livrar da situação, né? E às vezes o tratar bem não é só dar algo, às vezes dar o ouvido, conversar um pouco, dar uma atenção àquela pessoa. Então me chamou a atenção esse termo aqui de tratar bem. E diz que o Senhor recompensará regiamente, né? Com mais do que a gente imagina, o Senhor nos dará mais do que a gente imagina. Amém? Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, segure na mão. Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor cada ofertante, cada dizimista da sua casa, clamando ao Senhor por esse dia dessas pessoas, dos que estão aqui, os que estão em casa. Pai amado, que esse dia seja um dia de vitória, Pai. Pai amado, que aquilo que está por acontecer, aquilo que está sendo esperado, Pai, que hoje os teus filhos recebam, Senhor, a vitória, recebam, Senhor, aquilo do melhor que o Senhor tem para eles, Pai. No nome de Jesus, que portas venham se abrir, ó Pai, que aquele negócio que está pendente, Senhor, venha ser resolvido hoje e venha dar ganho de causa aos teus filhos, que os teus filhos venham ser favorecidos hoje em tudo o que empreenderem, em onde colocarem as mãos hoje, Pai, recebam a vitória, Pai, no nome de Jesus. Que os caminhos sejam abertos aos teus filhos, que nada, Senhor, impeça os teus filhos de terem vitória, de terem realizações, de terem progresso, de terem, Senhor, lucros e bons resultados nesse dia, Senhor. No nome de Jesus, acima de tudo, clamamos por saúde, clamamos, Senhor, por bem-estar, que nós estejamos em paz. Clamamos por paz em tudo aquilo que nós formos fazer, em todo o nosso dia, em cada minuto desse dia, Senhor, no nome de Jesus. Coloca a sua mão na posição de receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus. Que nós tenhamos um dia abençoado e nos leve em segurança. Amém.